Oi, gente. Hoje é segunda-feira. Eu estou experimentando aqui fazer uma gravação sem a ajuda dos outros, mas eu prometo para vocês que logo, logo nós já vamos ter uma gravação mais caprichada. Então, peço que vocês compreendam essa semana que a gente vai fazer assim o trabalho um pouco mais, digamos assim, amador, não é? O importante é que a gente não perca a linha do nosso caminho, a direção que nós tomamos há 4 anos, quando a gente começou aqui o Projeto Rafeiro. A gente quis sempre, todos os dias, não é? Eu até me acostumei a chamar vocês de companheiros de caminhada de meditação diária, todos os dias, que refletem comigo, que meditam comigo o Evangelho ou a presença do Evangelho nas realidades da vida. Para o dia de hoje, para essa segunda-feira, dia 19 de maio, eu queria trazer a presença daquela passagem do Evangelho de Nosso Senhor que fala daquela mulher adúltera. Todo mundo tem, eu acho que em mente aquela passagem, que é quando os adversários de Jesus trazem uma mulher que foi encontrada em flagrante adultério e leva Jesus para que Jesus pudesse aplicar uma lei já conhecida de todos eles, que era uma mulher encontrada numa situação semelhante, ela deveria ser apedrejada. Então, para colocar Jesus à prova, esses adversários levam essa situação e pedem de Jesus uma posição. É claro que a gente sabe que Jesus não tinha para onde correr, num certo sentido, porque tinha um delito claro e uma lei clara. Era só aplicar a lei. A primeira coisa que eu queria levantar a respeito dessa passagem e dessa, muito mais do que uma passagem do Evangelho, dessa situação que nós vivemos no mundo, quando as pessoas têm uma espécie de fúria para condenar e principalmente para condenar e promover um espetáculo diante da dor alheia. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é a gente perceber a presença dessa realidade que está tão bem descrita no Evangelho. Quanta gente está interessada em colocar o outro numa situação muito difícil, condená-lo e fazer dessa condenação um espetáculo. Basta a gente ver, por exemplo, a televisão, o modo como lidam com a política, com a economia, a gente vê que está muito presente uma fúria para se fazer justiça, entre aspas, de forma espetacular. Foi isso então que moveu aqueles adversários de Jesus a levar aquela senhora lá para a realização de um apedrejamento. A atitude de Jesus diante disso tem muito a nos ensinar nessa segunda-feira. A primeira coisa que Jesus fez foi não responder. As pessoas queriam que ele desse uma palavra, um posicionamento, e ele preferiu ficar em silêncio. Olhando para baixo, diz o Evangelho, escrevendo no chão. Nós precisamos aprender essa atitude, gente. Sermos mais introspectivos, mais silenciosos, mais sérios, mesmo diante de um delito claro e de uma lei clara. Jesus estava diante de um delito claro e de uma lei clara, mas ele preferiu olhar para o chão, escrever no chão. Quase que para dar uma chance àqueles acusadores, para que eles pudessem também tomar consciência do que estavam fazendo. Então, esse é um outro aspecto que essa passagem me faz recordar para a nossa semana. Nós precisamos muito, gente, muito sermos mais responsáveis com aquilo que falamos e fazemos. E essa responsabilidade só vai poder brotar mediante uma atitude como essa ensinada por Jesus. Fazermos silêncio, prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo ou falando. E depois, todo mundo que estava ali perto de Jesus estava olhando para aquela mulher, estava olhando para aquela pecadora. E Jesus, quando responde, faz exatamente o movimento contrário. Pede aquelas pessoas para olharem para elas mesmas. E diz: quem não tem pecado pode começar
a executar a sentença. Pode atirar a primeira pedra. Então, diante de qualquer situação assim, que a nossa fúria em querer condenar e fazer espetáculo aparecer, vamos lembrar dessa palavra de Jesus, olhar para nós mesmos e perceber se nós não temos pecado. E se temos pecado, entrar no caminho da conversão. Vamos rezar por nós e por nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amanhã, terça-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui e eu espero por você. E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, eu invoco uma bênção especial para você e para sua família nesta segunda-feira e em toda essa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.